aqui para o último bloco da aula, beleza? Super animado? Uau! Né? Vamos lá, gente. Prossigamos. Próxima questão. A próxima questão é a seguinte, ó. Por não possuírem personalidade jurídica, os órgãos não podem figurar no polo ativo da ação de mandado de segurança. Para tudo, para tudo. Até aqui, ó, até a vírgula. Aliás, até depois da vírgula. Por não possuírem personalidade jurídica, os órgãos. Até aqui correto, porque realmente o órgão não é pessoa jurídica. Até aqui correto. Não podem figurar no polo ativo do mandado de segurança. Errado por quê, gente? Nós temos alguns órgãos que são intitulados como órgãos independentes. O que é um órgão independente? É aquele que está no topo do organograma. Tem previsão constitucional e não é a ninguém subordinado. Por exemplo, gente, Presidência da República, Congresso, Câmara, Senado, Tribunais Superiores. Órgão independente, ele não é pessoa jurídica. Nenhum órgão é. Só que esses caras têm o quê, gente? Capacidade jurídica. Eles podem o quê? Propor uma ação judicial, geralmente impetrando mandado de segurança. Então, de novo, gente. Órgão independente, os do topo. Por exemplo, Presidência da República. Eu concordo. Eles não são pessoas jurídicas. Só que tem, no máximo, capacidade jurídica. Podem impetrar mandado de segurança. Questão errada, porque o órgão independente, ele tem capacidade jurídica. Para defender as suas prerrogativas, pode impetrar mandado de segurança. Teve um aluno na faculdade que falou assim, eu vou penetrar mandado de segurança. Penetrar não, gente, é impetrar, tá? Pelo amor de Deus, né? Pô, que isso, né? Uma hora dessa, vai penetrar mandado de segurança? Para com isso. Tudo bem, gente? Então, questão errada, Vamos lá. E teve outro que colocou numa redação assim, inversão do ônus da prova. Ele colocou inversão do ânus da prova. Você acredita, gente? Verdade, não quis nem saber como era isso, né? Na mesma semana. Acontece. Vamos lá. Quando as atribuições de um órgão público são delegadas a outra pessoa jurídica, ó a dica, hein? A outra pessoa jurídica, com vistas a otimizar a prestação de um serviço público, a desconcentração, não, gente. Descentralização porque são competências atribuídas a outra PJ, descentralização. Devido à natureza privada das empresas públicas, economias mistas que exploram uma atividade econômica, para um pouquinho. Seria correto afirmar que uma EP ou que uma SEM que exerce uma atividade econômica tem um regime privado? Correto, regime privado. O que elas perdem? O que elas perdem? Prerrogativas. Por exemplo, pagam impostos, só que mantém as sujeições. Concurso, prestação de contas e tal. Devido ao regime privado das estatais que prestam serviço público, por exemplo, os bancos públicos, não há espaço para que sejam fiscalizados pelo TCU. Mentira. Gente, por quê? As sujeições, a entidade pública sempre conserva, não importa o regime jurídico. O que elas perdem? Nesse caso, a prerrogativa. Questão errada. Ok? Quem é que presta contas ao Tribunal de Contas? Todo aquele que administra, que utiliza, que guarda recurso público, entidade pública ou privada. Por exemplo, o MOCIP, que é uma entidade paraestatal. Gente, ali tem recurso público, vai prestar contas ao Tribunal de Contas sim. Ok? Vamos lá. Não colide materialmente com a Constituição Federal. Em outras palavras, tecla SAP, não seria inconstitucional, não colide materialmente com a Constituição. Não seria uma afronta à Constituição, seria constitucional a determinação de que sejam previamente aprovadas pelo Legislativo a indicação dos presidentes de todas as entidades que integram a administração pública indireta. Muito cuidado por quê, gente? Lá no artigo 52 da Constituição Federal, artigo 52 da CF, uma das competências do Senado Federal é aprovar a indicação de presidentes, por exemplo, de entidades que integram a administração pública indireta federal. Só que a própria Constituição prevê o quê? Que isso só ocorrerá quando houver determinação legal. Vou dar um exemplo. A Anatel é uma agência reguladora federal, é uma autarquia especial. Legal, gente. Quem é que indica o dirigente de uma agência reguladora federal? Presidência da República.
E a lei prevê que isso passa pelo crivo do Senado. Presidência indica e o Senado aprova ou não. Qual que é o erro da questão, gente? Se isso acontecesse em toda entidade que integra a administração pública indireta, seria inconstitucional. Por quê? Seria lá, gente, uma intromissão indevida na discricionariedade do Poder Executivo. Seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes. Então, na verdade, em algumas entidades públicas, quando há previsão legal, o Senado realmente ele vai o que? Aprovar a indicação de dirigentes feita pelo Poder Executivo. Só que eu insisto, se isso ocorresse em toda a entidade pública do Poder Executivo Federal, seria uma afronta à separação dos poderes, uma intromissão indevida do Legislativo no Executivo. Questão incorreta porque é inconstitucional sim, ok? Mas por que o CESP não põe, então, a palavra mais fácil, gente? Porque ele quer que você erre, né? Examinador do mal, então ele coloca a expressão mais rebuscada para induzi-lo ao erro. Vamos lá mais uma. As autarquias são caracterizadas pela sua subordinação hierárquica a determinada pasta, Ministério da Administração Direta. Legal. Desta forma, contra a decisão proferida por elas, cabe recurso hierárquico próprio para o chefe da pasta. Primeiro erro, nenhuma entidade pública é subordinada aos entes centrais. Primeiro erro. Segundo erro, contra a decisão que a autarquia profere, geralmente a lei prevê que cabe o quê, gente? Recurso hierárquico impróprio junto ao ministério ao qual ela é vinculada. Para um pouquinho, gente. O que é um recurso hierárquico próprio, que não é o caso aqui? Recurso hierárquico próprio é aquele que é julgado por uma autoridade superior que integra a mesma estrutura que se insere a autoridade recorrida. O que é um recurso hierárquico impróprio? Que é o caso aqui, tá? Quem julga o recurso pertence a uma outra estrutura distinta da entidade recorrida. Então, por exemplo, ó, a lei que criou o IBAMA fala assim: contra a decisão do IBAMA autarquia, cabe recurso junto ao Ministério do Meio Ambiente. Ministério, órgão da União, uma pessoa jurídica. IBAMA, autarquia, outra pessoa jurídica. Recurso hierárquico impróprio é a administração direta julgando o recurso da administração pública indireta. Ok, gente? E o recurso hierárquico impróprio, ele dependerá de previsão legal. O próprio quem julga? Uma autoridade da mesma estrutura, da mesma pessoa jurídica. Legal. E não dependerá de lei. O impróprio quem julga? Uma autoridade que pertence a uma outra estrutura, uma outra pessoa jurídica, e vai depender de previsão legal, ok? Então a questão aqui é duplamente falsa. O exemplo é sempre esse, tá? De recurso hierárquico impróprio. Ministério julgando recurso contra decisão de autarquia. Eu insisto, dependerá de previsão legal, tá? Mais uma. Ante a natureza autárquica dos conselhos profissionais, a jurisprudência pacífica do TCU, fundamentada aqui no Supremo, é no sentido de que a admissão de empregados por tais entidades deve ser precedida de prévio concurso público de provas ou provas e títulos, nos termos da Constituição. Tal jurisprudência, todavia, não se aplica à OAB. Em partes, com calma. Ante a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, CRM, CRC, mais o que, gente? O CRECI, realmente, aqueles conselhos que fiscalizam profissões, o Supremo entende que eles são autarquias, autarquias profissionais, ok? E já que são autarquias, têm prerrogativas, por exemplo, não pagam impostos, só que sucumbem às sujeições. Tem que fazer concurso, tem que prestar contas. Então, leio de novo, ó. Ante a natureza autárquica dos conselhos profissionais, pula isso aqui. A jurisprudência no sentido de que eles têm que fazer concurso para a seleção de pessoal. Correto. Por quê? Sucumbem às sujeições, concurso, licitação. Qual que é o problema, gente? A OAB é uma entidade sui generis, ímpar sem igual. Ou seja, a OAB, ela tem prerrogativas? Tem, como se fosse uma entidade pública, não paga imposto. Não paga imposto. Só que a OAB, gente, não sucumbe às sujeições, como se fosse uma entidade privada. Olha que loucura.
ela pegou o que tem de melhor em cada regime. Ela não faz concurso público, não licita, não presta contas. Então, se perguntarem em prova, candidato, me diga uma coisa. Qual que é a natureza jurídica da OAB? Pois não, excelência. Ela é uma entidade, o quê? Sui generis. Ela é a diferentona, né? Ela é uma entidade ímpar, única, sem igual. Ela tem prerrogativas? Tem, como se fosse uma entidade pública. Por exemplo, imunidade tributária. Só que, por outro lado, ela não está sujeita a sujeições. Não licita, não presta contas, não faz concurso público e por aí vai. Tal jurisprudência, digo, esta obrigatoriedade de concurso público para seleção de pessoal que se aplica às autarquias profissionais, não se aplica à OAB, correto? Porque a OAB, ela tem prerrogativas, só que não sucumbe às sujeições. Questão corretíssima. A gente, só um toque importante, sei que não era de vocês, tá? Mas teve o concurso público do TRT, foi do TRT Rio de Janeiro, banca AOCP, tá? Uma das questões foi bem interessante porque foi para técnico, uma questão bem profunda. Os conselhos profissionais, eles são autarquias profissionais, exceção OAB. Tem prerrogativas? Tem. Só que tem uma prerrogativa que o Supremo entendeu que não se aplica para conselho profissional. E isso foi questionado na prova do TRT. Por mais que eles tenham prerrogativas, eles não se sujeitam ao regime de precatórios. Quer dizer o quê, gente? Os bens de um conselho profissional são penhoráveis. Eles não se sujeitam ao regime de precatórios. Então, cai em prova assim, todas as prerrogativas do regime público se estendem às autarquias profissionais. Errado por quê? A impenhorabilidade de bens não se estende a eles. Eles não se sujeitam ao regime de precatório, tá? Muito bem. Prossigamos. Vamos lá então, gente, mais uma questãozinha. Foi. Prevalece o entendimento de que as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público são verdadeiras autarquias, as quais devem ser criadas por lei e não por ato infralegal. Venham comigo. Cadê o apagador? Tá ali. Opa, venham comigo, gente, ó. Fundação pública é uma entidade pública? Tá ali, né? Uma entidade que integra a administração pública indireta. Gente, qual que é a questão hoje, ó? Nós temos duas modalidades de fundação pública. Uma primeira fundação pública, que é prevista aqui, gente, ó. Lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 19 da Constituição. E também prevista aqui numa lei, ó, gente, ó. Lei 7596 de 87. E temos uma segunda modalidade de fundação pública que tem previsão o quê? Na doutrina, nos livros e na jurisprudência, nas decisões judiciais. É uma construção doutrinária e jurisprudencial. Gente, essa primeira fundação aqui, que tem previsão na Constituição e nessa lei, ela recebe o nome de fundação governamental. Fundação pública governamental. Legal. Gente, ela não será criada por lei, não. A lei só vai o quê, gente? Autoriza, a lei vai autorizar a criação, então a lei específica ordinária, ela só autoriza a criação, ok? Ela só autoriza a criação. Tem que ser uma lei específica ordinária, legal. E já que a lei não cria diretamente, só autoriza a criação da fundação pública, quando que ela nasce? Quando você registra o estatuto em cartório, que é um ato infralegal. Então, de novo, gente, essa fundação pública que tem previsão na norma, na regra, fundação pública governamental. Ela não é criada por uma lei, não. A lei específica ordinária só autoriza a criação, está autorizado. Quando que ela nasce? Quando você pega o estatuto e registra em cartório, que é um ato infralegal. E essa fundação pública aqui vai ter o regime o quê, gente? Privado. O que ela perde no regime privado? As principais o quê? Prerrogativas. Só que mantém as sujeições, ok? Então, viu em prova assim, de fundação pública, que a lei só autoriza a criação, que nasce com registro, que é um ato infralegal, tem o regime privado. Exemplo, gente, a FUNPRESP. O que é a FUNPRESP? Que vocês irão se filiar quando ingressarem na Polícia Federal. Gente, FUNPRESP é a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Federais. É uma fundação pública de regime privado, cuja lei não criou, só autorizou a criação. Vocês sabem, gente, que os novos servidores, para que se aposentem
com proventos integrais devem complementar a contribuição. Tanto que a lei autorizou a criação de uma fundação pública justamente para isso, para complementar a contribuição de servidores públicos federais, tá? Se Deus quiser, vocês em breve irão contribuir para a FUNPRESP, ok? Agora, cuidado porque, gente, a doutrina e a jurisprudência, elas admitem um outro tipo de fundação pública. Primeira diferença entre ambas, previsão nos livros e na jurisprudência. Segunda diferença, gente, a lei não cria, aliás, a lei não autoriza, a lei cria de uma vez, a lei cria. A lei específica ordinária não é que só autoriza a criação, não, a lei cria de uma vez. Já que a lei cria, gente, quando que nasce uma fundação pública criada por lei? Quando você registra em cartório ou quando a lei que a cria é promulgada? Nasce com a criação da lei, digo, quando a lei que a cria é promulgada. O registro é o que, gente? Prescindível ou imprescindível? Prescindível. O registro em cartório é o que? Prescindível, dispensável. Quando que ela nasce? Quando a lei que a cria, ela é promulgada. E o principal, colegas, o regime, ele é público. É uma fundação pública de regime público. O que ela conserva? Prerrogativas e mantém as sujeições. Já que eu tenho vários exemplos, tá? Porque as fundações públicas, as mais antigas, são de regime público. IBGE, FUNAI, FUNASA. Qual que é a problemática? A maioria entende que essa fundação pública aqui de regime público nada mais é que uma autarquia. Tanto que talvez vocês vejam em prova assim, ó, como viram aqui, autarquia fundacional ou fundação autárquica. Ah, o que é uma autarquia fundacional? Vou chamar o fiscal, socorro, calma, gente, não. Autarquia fundacional ou fundação autárquica nada mais é que a fundação pública que a lei cria, que não é registrada em cartório, que tem um regime público, que para a maioria é uma espécie de autarquia. E aqui é uma fundação governamental de regime privado, que a lei só autoriza a criação. Vem comigo, olha a questão. A questão, ela está narrando essa historinha que eu contei para vocês. Prevalece o entendimento de que as fundações públicas com personalidade jurídica de direito público são verdadeiras autarquias. Vem comigo, ó. Regime público, autarquias fundacionais. Correto. Até aqui pura vida. As quais são criadas por lei. Aqui, gente, ó, criadas por lei e não por ato infralegal. Não é necessário registro. Questão correta. Gente, isso aqui é o que está aqui. Então a banca se referindo à autarquia fundacional. E é o tipo de questão que só acerta realmente, né, gente, quem conhece o tema. É o tipo de questão que não dá para chutar, né? Ou você, né, conhece, ou você, né, faz minha mãe mandou. E prova CESP não dá, né, gente? Eu não sei se manteve também nesse edital uma errada anula uma certa? Manteve, né? Para delegado, na prova passada, eu não sei se manteve, tá? Mas na prova passada, uma errada anulava duas certas. O cara saia devendo, né, gente, para a próxima prova. Isso é muito ruim. Mas, pelo menos para a gente, escrivão, tal, uma errada anula uma certa. Vamos lá, gente, mais um pouquinho? A gente, só um toque, nós teríamos também questões sobre ato administrativo, tá? Não vai dar tempo. O que nós faremos? Na próxima aula, juntamente com outras questões, responderemos as que faltaram hoje, tá? Mas vamos continuar aqui mais algumas questões. Vamos lá, só mais algumas. Rapidinho aqui, vamos lá, mais algumas. Só para terminar o tema aqui, pelo menos, das estatais, das entidades públicas. Vamos lá, gente, ó. As empresas públicas necessitam para sua criação de lei autorizativa e de transcrição dos seus atos constitutivos no cartório competente. Correto, gente, correto por quê? As estatais, vem comigo aqui, ó. Empresa pública e economia mista, a lei não cria nada. A lei só autoriza a criação, ok? A lei só autoriza a criação. Quando que ela nasce? Quando você registra o estatuto em cartório. E ali a banca fala o seguinte, que elas nascem com a transcrição dos seus atos constitutivos. Leia-se, registro do estatuto, ok? Vem comigo aqui, gente, ó. Autarquia, sempre criada por lei, tá? A lei sempre cria, sempre cria. Fundação pública, ou a lei cria ou a lei autoriza a criação. Estatais, a lei sempre autoriza a criação. E sempre que você notou, gente, que a entidade pública é autorizada por lei, quando que ela nasce? Com registro em cartório, ok? Vamos lá, prosseguimos. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Começou bem ou não? Em regra, realmente regime privado.
constituídas somente sob a forma de SA, para exercerem uma atividade econômica ou prestarem um serviço público. Errado por quê, gente? A empresa pública admite qualquer modelo societário. A economia mista será sempre uma sociedade anônima. Se você trocasse ali, gente, empresa pública por economia mista, ficaria correta. Ok? EP, qualquer modelo societário, economia mista, sempre uma SA. Tem candidato que vem em prova SA, coração palpita e já coloca lá em economia mista. Está errado por quê, gente? A empresa pública admite qualquer modelo, inclusive SA. E a economia mista será sempre uma SA. Então, ambas podem ser uma SA. O que vai diferenciá-las mesmo é o capital, né? Empresa pública, 100% público, economia mista, público e privado. Vamos lá, mais uma. As empresas públicas e economias mistas que explorem uma atividade econômica em regime de monopólio submetem-se ao regime próprio das empresas privadas. Correto, gente? Estatal que exercer uma atividade econômica, regime é privado. Perdem prerrogativas do regime público, só que mantém as sujeições. Ok? Por exemplo, em bancos públicos. Uma questão um pouco mais generosa. Olha a questãozinha aqui, gente, ó. Empresa pública federal, que explora uma atividade econômica, vem comigo aqui, gente. Regime privado, público ou regime híbrido? Público não é. Híbrido também não, porque ela não vai prestar um serviço público. É atividade o quê? Econômica, regime privado. Legal. Perde prerrogativa e mantém as sujeições. Uma empresa pública que exerce uma atividade econômica, por exemplo, a Caixa Econômica, em regime de ampla concorrência, possui um imóvel alugado no Rio de Janeiro, o qual está alugado para a concessionária de veículos. Nessa hipótese, desde que a renda desse imóvel seja aplicável às atividades fim da empresa, haverá imunidade em relação ao IPTU. Para um pouquinho. Vou perguntar de novo. Qual que é o regime que você aplica a essa estatal? É uma empresa pública que exerce uma atividade econômica, regime privado. O que ela perde? Prerrogativa. Paga imposto? Paga imposto, paga. Essa prerrogativa aqui se aplica para autarquia, gente. Se vocês notarem, é o seguinte, ó. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Que a autarquia, já que tem um regime público, ela também não paga imposto. Só que a autarquia só não pagará imposto em relação àquilo que vem de uma atividade que é essencial. Então, por exemplo, gente, se fosse uma autarquia aqui, seria correto. Por quê? Locação de bem imóvel para a autarquia não é essencial. Só que se ela reinvestir em algo que é essencial, ou pagar pessoal, por exemplo, ela não paga imposto. Então, de novo, ó, eu sou uma autarquia, o IBAMA, ok? Eu só não pago imposto no que é essencial para mim. O que foge disso eu pago imposto. Por exemplo, gente, o IBAMA, ele locou para um particular um terreno. Gente, não é atividade essencial, ele paga imposto. Agora, se o IBAMA reinvestir isso para pagar pessoal, ele reinvestiu no que é essencial, não paga IPTU. Ok, se fosse uma autarquia. Agora, quem é empresa pública, gente, não importa. O que ela faz com a grana, ela paga imposto? Paga sim, tá, gente? Essa prerrogativa só se aplica para quem? Para artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. 150, parágrafo 2º. Gente, mais uma vez, eu insisto, ó. Se você tirasse ali empresa pública e colocasse a autarquia, ficaria correto, tá? Agora aqui, ó. Essa empresa pública, já que explora uma atividade econômica, ela vai pagar imposto sempre, não importa o que ela faça lá com a renda, ok? Para fechar aqui, só mais uma questão, eu prometo. Aliás, mais duas. A única diferença entre economia mista e empresa pública é o capital. Errado ou certo? Errado porque são várias diferenças, gente. Composição do capital, modelo societário, dentre outras. Para fechar aqui, eu prometo. Considere assim, ó, delegado Delta Paraíba, hein? Considere a seguinte situação hipotética. O município de João Pessoa pretende receber ISS da Infraero. Empresa pública federal, vou grifar aqui, tá, gente, ó, que presta um serviço público aeroportuário em regime de monopólio. Para um pouquinho. Empresa pública que presta um serviço público, qual que é o regime? Privado, público ou híbrido? Híbrido. Que prerrogativas ela conserva? Não paga imposto, os bens são impenhoráveis e não vão à falência, porque ela presta um
serviço público. Se fosse uma atividade econômica, regime privado. Só que a que presta o serviço público, não. Ela não paga imposto. Legal. O município, então, quer receber da Infraero e ISS. Nessa situação, a pretensão do município tem que ser atendida, já que a imunidade tributária não atinge empresa pública, mas apenas os entes centrais, bem como autarquias e fundações. Errado por quê, gente? Se for uma empresa pública que prestar um serviço público, regime o quê? Híbrido. Não pagam impostos, os bens são impenhoráveis e não vão à falência. Ok, gente? Estatal que prestar serviço público, regime híbrido, não paga imposto, bens impenhoráveis e não vão à falência. Tudo bem, gente? Então façamos o seguinte, vou parar por aqui e na próxima aula o que nós faremos? Continuaremos desse ponto aqui e iremos responder também questões sobre os pontos que faltam. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Qualquer dúvida, mandem um alô. Tá, vou deixar meu e-mail aqui, tá, gente? O meu e-mail é esse aqui. O erro dela é que... Tá, só colocar o e-mail aqui primeiro. Leonardo Torres ADV, gente, @hotmail.com, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. O erro é o seguinte, a questão fala que o município vai receber sim da Infraero imposto, porque a empresa pública não tem essa prerrogativa nunca. Errado. Se for uma empresa pública que presta um serviço público, regime híbrido, o que elas conservam? Imunidade tributária, que é o caso aqui. Putz, sabe por que continuaria errada? Por quê? Eu concordo, ela paga imposto, só que o erro está aqui, ó. A imunidade tributária não atinge empresa pública. Atinge. Se for uma empresa pública que presta serviço público, então mesmo assim se colocasse aqui, isso continuaria errada. Se eu riscasse aqui e colocasse aqui atividade econômica, ficaria correto. Mas esse finalzinho aqui mata, tá? Leonardo Torres ADV, amor dado vida, @hotmail.com, tá, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um forte abraço, boa noite. Tchau.